Precisamos viver a plenitude do Evangelho de modo digno do reino de Deus, expressando e revelando o que nós recebemos. Fomos salvos pela graça de Deus. Por isso a gente precisa entender isso. Por isso Paulo, na carta aos Filipenses, diz assim, lá no capítulo 1, do versículo 27 ao 30. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, porque ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidado pelos adversários, pois o que é para ele prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Nós precisamos agir segundo o que Paulo instrui aos Filipenses, andar de modo digno do Evangelho. Por quê? Porque fomos salvos pela graça de Deus, fomos feito um novo ser. Recebemos da vida e da natureza de Deus. Não podemos andar de qualquer maneira. Precisamos andar segundo quem nós somos, segundo a obra que Deus realizou em nós, para que nós possamos ser o instrumento de justiça e a expressão da graça e do seu amor neste mundo. Andar de modo digno implica em que não andaremos segundo a maneira de pensar deste mundo, ou seja, não seremos gananciosos, não expressaremos o egoísmo, a arrogância, a hipocrisia, a mentira, e nem estaremos buscando os nossos interesses. Mas lutando, sim, pela unidade do Espírito, lutando pelo proclamar e anunciar do Evangelho, nos esforçando pela unidade, para que nas nossas relações expressemos e manifestemos o nosso Deus ao mundo. Crescer, amadurecer, revelar o reino de Deus, ser expressão da sua vontade, é o que nós devemos fazer. Como fazemos isso? Andando segundo a vontade de Deus. Precisamos entender isso. Não podemos andar de qualquer maneira. Não podemos andar segundo a maneira de pensar deste mundo. Mas precisamos andar segundo a verdade, andando na verdade, proclamando a justiça do reino, expressando equidade, manifestando o amor de Deus a todas as pessoas, proclamando a salvação, revelando o nosso Deus ao mundo, sendo imitadores de Cristo, pois precisamos entender que nós fomos feitos à imagem de Cristo. Fomos feito novo ser, somos instrumento, expressão de Deus neste mundo. Por isso precisamos caminhar para a maturidade, para o crescimento, para a plena expressão de Cristo. Por isso, despir da natureza humana e nos revestirmos de Cristo é que nos conduzirá a andarmos de modo digno do Evangelho. A gente precisa entender isso, compreender e ser esse instrumento, essa expressão do reino de Deus neste mundo, guardando-nos no Espírito, guardando-nos na vontade de Deus, preservando os valores do reino de Deus e não sucumbindo aos nossos desejos e à nossa vontade. Que a gente possa crescer, entender estas coisas, buscar o conhecimento do Pai, para a gente revelar o seu amor, sua graça neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.